Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo faz ciladas. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Este mundo é tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, investindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Amém, meus irmãos? Aleluias. Vou voltar aqui ao versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, o apóstolo Paulo traz uma recomendação para cada crente, não somente do seu tempo, mas para o nosso tempo e talvez ainda mais para o nosso tempo. No livro de Apocalipse, o apóstolo João recebe uma revelação do Senhor Jesus que traz o seguinte alerta: Satanás está furioso, Satanás está revoltado, Satanás está irado. E por quê? Porque pisaram no dedão do pé dele? Não, porque ele sabe que pouco tempo resta a ele. Meus irmãos, Jesus Cristo está voltando para a alegria da igreja e para o desespero de Satanás. Porque no dia que Jesus Cristo voltar, um anjo com poder e autoridade acorrentará Satanás e lançará ele no inferno. E logo em seguida lançará ele no lago de fogo, com o inferno, tudo. Satanás está irado, revoltado. Satanás está totalmente irado, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então essa palavra que foi proclamada, esse conselho do apóstolo Paulo que foi dado à igreja há 2000 anos atrás, é mais válido para hoje. É mais válido para hoje, para a minha vida e para a sua vida, meus irmãos, porque se naquele tempo, se há 2000 anos atrás, pouco tempo Satanás tinha, mais agora, que todos os sinais estão aí escancarados a respeito da volta do Senhor Jesus. Por isso o conselho do apóstolo Paulo é: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Simplesmente para cantar na igreja, simplesmente para aproveitar a oportunidade, ou como eu estou aqui pregando a palavra? Não. Isso é a graça de Deus que nos concede capacidade. O nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, eu não vou mentir para vocês, porque a Bíblia deixa bem claro, é para enfrentar, meus irmãos, as hostes da maldade, é para enfrentar Satanás e seus demônios. Isso não pode ser oculto, isso não pode ser escondido, não pode faltar no culto da igreja uma pregação revelando isso. Nós temos inimigos, não é a carne, não é o sangue, é Satanás e seus demônios, toda uma hierarquia de demônios que todos os dias marchando aí está. E o conselho de Paulo, a orientação de Paulo é: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha diária é contra essas entidades. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, ele também nos revela que Satanás, ele anda ao nosso derredor. Satanás, ele anda, meus irmãos, ele marcha ao nosso derredor. E aqui eu quero trazer uma palavra de conhecimento. Entenda, Satanás ele não é onipresente, a ponto de que ao redor de cada um de nós ele esteja marchando. Entenda, Satanás não é onipresente, só Deus tem essa capacidade, esse poder, esse atributo divino de ser onipresente.
Quando o apóstolo Paulo diz que Satanás anda ao nosso derredor, é também a respeito dos demônios, porque Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas infelizmente ele conseguiu enganar 30% dos anjos. E acredite, meus irmãos, o número dos anjos são incalculáveis. Nós não temos a mínima noção da quantidade de anjos que Deus tem no céu, mas são miríades e miríades, milhares de milhões. E desses milhões e milhões de anjos, Satanás conseguiu manipular 30% desses anjos, se tornaram demônios. Acredite, é demônio e mais demônio. É uma penca de demônios que estão espalhadas pelo mundo. E é através desses demônios que Satanás consegue ficar ao nosso derredor. E não há nenhum problema em Satanás ficar ao nosso derredor. O problema é quando ele avança para dentro da nossa mente, para dentro do nosso coração. Que ele continue ao derredor, o problema dele. E que toda vez que ele olhar para mim e para você, ele veja uma labareda de fogo. Não há nenhum problema em Satanás estar nos rodeando. Isso não deve nos dar medo. Ele está ao nosso derredor justamente porque foi um limite que Deus colocou para ele. Ó, ao redor dos meus filhos, só até aqui. Porém, se darmos brecha, ele rompe aquele limite e adentra na mente, no coração, e grande destruição é. Meus irmãos, é uma realidade. É uma realidade espiritual, e nós como igreja, nós não podemos ficar distraídos, nós não podemos ficar dispersos. Nós precisamos entender que uma grande batalha nesse exato momento está sendo travada. Nesse exato momento uma guerra está sendo travada contra a minha vida e contra a sua vida. Quer ver um exemplo muito claro a respeito de Satanás? O porquê da fúria dele? Primeiro, porque nós somos filhos de Deus. Primeiro, porque nós recebemos uma coroa de glória. Primeiro, porque de fato nós somos amados por Deus, e isso ele nunca vai ser. Isso é motivo de Satanás sentir ódio. Mas sabe o que é Satanás? Satanás é como uma pessoa distraída na beira da piscina. Aí de repente chega alguém perto daquela pessoa na pontinha do pé e empurra aquela pessoa dentro da piscina. O instinto natural daquela pessoa que foi empurrada é tentar levar aquela pessoa que o empurrou junto. Assim é Satanás, meus irmãos. Satanás sabe que levou um empurrão definitivo para o abismo, para o inferno. Mas as mãos dele estão assim abanando, com as garras afiadas, tentando agarrar o maior número de pessoas. E lamentavelmente, muitas são as pessoas que estão se colocando ao alcance das mãos imundas do maligno e sendo tragadas junto para o inferno. E o inferno não foi preparado para os filhos de Deus. O inferno foi preparado para Satanás e seus demônios. Deus não criou o inferno para nós, meus irmãos, foi para Satanás e seus demônios. Mas lamentavelmente, as mãos imundas de Satanás têm conseguido tragar muitas vidas. O que fazer, pastor? Diante de uma realidade como essa? Ai de mim, pobre mortal. Ai de mim que vivo nesse mundo que jaz no maligno. Ai de mim que vive nesse mundo por onde Satanás anda. No livro de Jó, Satanás diz isso. É o próprio Deus que pergunta. Deus pergunta para Satanás de onde você veio. E ele fala claramente: de andar e de rodear por toda a terra. Ah, pastor, Satanás não está no inferno. Não, meus irmãos, o inferno ainda está vazio, acredite. Meus irmãos, o inferno não é um hotel de luxo de Satanás, não. O inferno é a prisão de Satanás. Que prisioneiro quer ir para a sua prisão? Nenhum. O inferno foi criado por Deus, não se espante. O inferno foi criado por Deus para Satanás e seus demônios. E em breve, Satanás e seus demônios serão lançados nessa prisão, e não somente nessa prisão, mas o inferno, a prisão de Satanás, será lançada no lago de fogo. Mas nesse exato momento está aí fora, rodeando, tentando destruir vidas, infelizmente destruindo muitas vidas, tentando laçar muitas ovelhas, infelizmente conseguindo laçar muitas ovelhas. Essa semana, meus irmãos, eu acredito que Deus me deu uma visão em um sonho para que eu ficasse vigilante. E por mais que o sonho tenha sido tenebroso, por mais que o sonho tenha sido assim violento, eu entendo que foi da parte do Senhor, porque eu não acordei sentindo medo, eu não acordei desesperado, eu não acordei aflito, eu acordei sentindo paz, muita paz. E nesse sonho eu estava em uma das encruzilhadas justamente dessa rua.
Eu estava em uma das encruzilhadas, justamente dessa rua Clemente Chaves, quando surge 3 demônios. Um subindo, outro descendo e outro subindo por uma rua que vem daqui de baixo. E esses 3 demônios me cercam. Eu vi claramente esses 3 demônios, eu posso detalhar cada um deles, mas o que mais me chamou a atenção, meus irmãos, foi especificamente um daqueles demônios, porque eu já vi demônio de tudo que tem jeito, sinceramente. Eu já vi vários tipos de demônio, mas aquele demônio é uma novidade para mim. Meus irmãos, esse demônio que eu vi, subindo de uma dessas ruas que sobe de encontro a Clemente Chaves, ele não tinha, sabe, a pele assim na bochecha, de modo que dava para ver todos os dentes dele. Eram dentes pontiagudos, vários dentes. Parecia um tubarão esquisito assim. Ele era careca, sabe? E o que mais me chamou a atenção, além da aparência, era que ele estava carregando um cadáver. Ele estava com a faca na mão, e essa faca estava cravada na costa de um homem, e ele estava andando com esse homem na frente dele, e esse homem morto cravado aqui, ó. Ele surgiu dessa forma. E eu entendo que ali é um espírito de morte. Porque toda terça-feira aqui, eu peço a Deus, Deus envia os teus anjos para marcharem nessa cidade. E eu costumo chamar os demônios pelo nome. Exu Caveira, Exu da Morte, Tranca-Rua. Temos que chamar pelo nome. E eu creio que Deus repousou sobre mim essa autoridade. E esses demônios me cercaram. E o engraçado é que um deles parecia um trombadinha, no sentido assim da postura. Ele estava fazendo assim, ó, fazendo um movimento de luta. O outro estava com um chapéu preto, parecendo aquela cartola de mágico. E esse que estava com o chapéu preto, ele voou, ficou flutuando assim no ar. Então ficou esse demônio flutuando no ar, esse fazendo um movimento de que queria brigar comigo, e o outro com um cadáver de um homem morto cravado em sua faca ali na frente dele. Só que olha que interessante, só no dia seguinte foi que eu fui meditar a respeito disso. Uma encruzilhada é um encontro de 4 ruas, né? Só surgiram 3 demônios, um por cada rua. A 4ª rua não tinha nenhum demônio, ou seja, Deus sempre dá um escape. Eu tinha para onde correr, eu tinha para onde fugir. Por mais que ele tenha vindo por 3 caminhos, sempre teve ali um caminho, sempre haverá um caminho para que a gente fuja. Só que eu acordei antes de acontecer algum embate, antes de acontecer alguma batalha, eu acordei sentindo tranquilidade, paz no meu coração, não senti medo. E ali eu discerni que foi uma visão de Deus para que eu esteja vigilante, para que eu esteja atento. Porque, meus irmãos, eu estava contando aqui, todos os dias eu oro por 77 pessoas. Todos os membros aqui da igreja, seus familiares, seus filhos, e mais algumas dezenas de pessoas que ainda não congregam aqui, mas que com a graça de Deus irão congregar, porque é para isso que eu estou orando, para que recebam Jesus. Meus irmãos, acredite, não é uma revelação espiritual, revelação, não. É uma verdade bíblica. Contra a vida de cada um de vocês aqui tem no mínimo um demônio enfurecido. Acredite. Contra a vida de cada um de vocês aqui tem no mínimo um espírito maligno revoltado contra a sua vida. E não é exagero, é uma verdade, a Bíblia nos revela isso. Acabei de dizer aqui o que o apóstolo Paulo nos revelou, ele anda ao nosso redor, não é nenhuma novidade que eu estou dizendo. Agora imagine, 77 pessoas dá no mínimo 77 demônios. Agora imagine esses 77 demônios sabendo, e eles sabem, que tem um pastor que todo dia aqui nesse culto, por volta de 6 da manhã, clama e intercede por essas vidas. Ficam furiosos. E eles sabem quando alguém está intercedendo por aquela vida. Porque um dia um demônio me perguntou: por que você não para de orar por essa vagabunda? Eu orava dentro do meu quarto. Eu clamava por aquela vida dentro do meu quarto. Eles sabem, porque eles veem o agir de Deus, eles veem a nuvem de glória repousando sobre aquela pessoa. E esse sonho, essa visão, meus irmãos, veio para me alertar. Seja sóbrio, unido. Seja vigilante, unido. Assim o Espírito Santo bradou no meu coração. Ah, pastor, será que os demônios querem te matar? Será que os demônios querem causar algum dano à sua saúde, à sua vida? Talvez sim. Mas sabe o que pode ser também? Armar um laço, uma cilada de pecado, para que eu caia. Meus irmãos, não pense que a cilada de Satanás é só para nos matar fisicamente, não. É para nos levar ao pecado também. Para envergonhar. Para trazer pedra de tropeço.
Então, meus irmãos, eu estou vigilante. E peço à igreja para que ore em favor da minha vida, ore em favor da minha família. Porque o Deus que permite com que essa fúria de Satanás esteja no mundo é o mesmo Deus que nos dá poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e sobre toda a força do maligno. Mas necessário é orarmos, necessário é clamarmos, e necessário é a igreja entender que o pastor também precisa de oração, precisa de intercessão, carece, meus irmãos, que os seus joelhos toquem o chão em favor da minha vida. Porque, meus irmãos, eu sei com quem eu estou lidando quando eu oro por vocês. Eu sei com quem eu estou lidando quando eu oro por vidas que estão engateando ainda na fé, como é o caso de um rapaz que esteve aqui no culto de terça-feira. Grande é a batalha espiritual, grande é a escuridão tentando destruir a vida daquele rapaz. Mas louvado seja o Senhor que eu faço parte de uma igreja. Porque as portas do inferno, meus irmãos, elas não podem prevalecer contra a igreja. Não tente enfrentar Satanás sem ser igreja. Não tente enfrentar um único demônio sem fazer parte de uma igreja. Por isso a importância de congregar. Por isso a importância de ter no coração a certeza: eu faço parte de uma igreja. Porque é contra as portas do inferno que a igreja avança e prevalece. Mas igreja é igreja, indivíduo não é igreja. Existe um falso engano. O nome já diz tudo, né? Sem engano é falso. Mas existe um engano terrível que está levando muitas pessoas a errarem, de acreditar de que eu sou igreja. Em momento algum a Bíblia diz isso. Igreja é o corpo de Cristo, igreja é a membresia, igreja é os irmãos. Você, como indivíduo, você é filho de Deus, você é amado de Deus, sim. Agora a igreja, meus irmãos, é o corpo de Cristo. É esse simples e humilde recinto com suas imperfeições. É assim. Mas mesmo com tanta imperfeição, mesmo com a fraqueza nossa, a graça e a misericórdia de Deus triunfa sobre isso. E Ele nos dá força para resistirmos ao maligno. Mas uma batalha, meus irmãos, está sendo travada. Uma batalha está sendo travada. Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Quando houve guerra lá no céu, quem batalhou contra Satanás e os seus anjos foi Miguel e os anjos do arcanjo Miguel. Quando houve guerra lá no céu. A guerra que Satanás trava, meus irmãos, aqui na terra, somos nós que somos os soldados, os valentes do Senhor nessa batalha. Os anjos são os nossos servos. Os anjos são os nossos auxiliadores. Os anjos são os nossos ajudantes. Ou coisa ruim que me dá quando eu escuto o pastor dando a seguinte ordem ao anjo Gabriel: vai lá, Gabriel, amarra aquele demônio. Não, quem tem que amarrar sou eu. Foi Deus que me deu poder e autoridade para isso. Ele disse isso. Em meu nome expulsarão demônios. Para que eu vou pedir para Gabriel? Até onde eu sei, Gabriel é um mensageiro. Gabriel não é um anjo de guerra, não é um anjo de batalha. Meus irmãos, repousa sobre mim e sobre você essa autoridade. Mas vamos acordar. Vamos despertar. Eu preciso trazer aqui um esclarecimento. Esse sonho que eu tive, meus irmãos, com esses demônios, entenda. Existe no reino de Deus hierarquias, patentes espirituais. Deus jamais vai permitir que certos tipos de demônios ataquem uma ovelha. Alguns tipos de demônios, meus irmãos, são enviados exclusivamente para atacar pastores, porque existe hierarquias. Então os demônios que se levantam contra mim, acredite, Deus não vai permitir que seja o mesmo que ataque vocês. Porque existe nível de batalha espiritual, e a Bíblia fala que nós não somos tentados além da força. Deus jamais vai permitir com que Satanás se levante contra a sua vida de uma forma que você não vai conseguir suportar. Mas acredite, ser pastor não é só um título. Ser pastor não é apenas uma vestimenta que me identifica como pastor. Existe uma unção e uma autoridade espiritual quando nós somos consagrados a pastores. De modo que Satanás entende isso, e ele não envia qualquer demônio. Esses 3 demônios que eu vi, pode ter certeza, são entidades de patentes no reino das trevas elevadas, porque eles se levantaram contra mim, um pastor. Mas não tenho medo,
pode ter certeza que Deus jamais vai permitir que um demônio de patente alta ataque a vida de vocês. Mas independente de patente alta ou patente baixa, são demônios. Independente de patente alta ou patente baixa, todos têm que se submeter ao nome do Senhor Jesus. Porque seja qual for o demônio, ou o próprio Satanás, é o nome de Jesus, meus irmãos, que tem todo o poder e que tem toda a autoridade. Portanto, meus irmãos, vamos ficar com a orientação do apóstolo Paulo. Vamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Como o versículo 18 nos responde: orando em todo tempo, clamando em todo tempo, buscando a presença do Senhor em todo tempo. Nessa guerra, nessa batalha, nessa multidão de demônios que estão enfurecidos, somente uma coisa nos resta: é orar, é clamar, é buscar a face do Senhor, porque é somente dessa forma que seremos fortalecidos, seremos robustos espiritualmente para enfrentar todas essas guerras. Amém?